Olá, sou Newton, sou farmacêutico da Rede Municipal de Vinhedo e hoje a gente vai falar sobre o uso racional de medicamentos. O uso racional de medicamentos se dá quando o paciente recebe o medicamento adequado para suas condições clínicas, na quantidade certa, pelo período de tratamento adequado e pelo menor custo possível. O panorama atual sobre o uso racional de medicamento, conforme o material do projeto do Canvisa, traz que 50% dos medicamentos são prescritos, vendidos ou dispensados inapropriadamente. 50% das pessoas que fazem uso de medicamento o fazem de forma incorreta. Os enfoques do uso racional de medicamentos para os pacientes é principalmente para que eles façam o uso adequado do medicamento e também para minimizar os riscos envolvidos na automedicação, na interrupção do uso do medicamento. E para os profissionais de saúde, médicos e outros prescritores, a prescrição adequada, apropriada, e para os farmacêuticos, garantir a orientação correta do uso racional do medicamento. Reações adversas a medicamentos. As reações adversas são respostas nocivas e não intencionais do organismo ao uso de um medicamento e que são prescritos nas doses geralmente utilizadas por qualquer pessoa. São exemplos de reações adversas a medicamentos: dor de cabeça, enjoo, náuseas, vômito, alterações no paladar e até mesmo choque anafilático, que é uma reação adversa grave, mas rara de acontecer. É comum as pessoas ficarem preocupadas ao ler a bula e se depararem com todas essas reações adversas, mas é importante dizer que todas as reações adversas de um medicamento devem estar descritas na bula por uma exigência da legislação, mas isso não quer dizer que elas irão acontecer. A automedicação é a utilização de um medicamento sem a prescrição médica e sem a orientação de nenhum outro profissional de saúde. A automedicação é um comportamento de alto risco porque deixa a pessoa mais vulnerável a reações adversas que podem até levar à morte. O que leva geralmente as pessoas a se automedicarem é o fato de em algum momento ter feito uso de um medicamento por um problema de saúde, achar que é o mesmo problema e usar o mesmo medicamento. Às vezes também falta de acesso ao serviço de saúde, a influência da mídia e das propagandas de medicamentos e também a relação direta entre medicamento e saúde. Importante dizer que a automedicação na maioria das vezes não resolve o problema, só o agrava, por exemplo, quando se usa antibióticos de maneira incorreta e acaba piorando a infecção porque gera o que chamamos de resistência bacteriana. A automedicação, na maioria das vezes, não resolve o problema de saúde e, em muitos casos, provoca o seu agravamento. Interações medicamentosas ocorrem quando o efeito de um medicamento é alterado pela presença de outro medicamento, alimento ou bebida. Quando dois medicamentos são utilizados ao mesmo tempo, eles podem agir de forma independente ou interagir entre si, aumentando ou diminuindo seus efeitos. Em alguns casos, essa interação pode ser tóxica para o organismo. Os medicamentos são a principal causa de intoxicações no país. A principal estratégia para se evitar intoxicações é não praticar automedicação, e se um medicamento for necessário, que ele seja usado conforme a orientação de um profissional de saúde. A publicidade e a propaganda têm influência no comportamento de consumo de medicamento das pessoas. A propaganda passa a ideia de que medicamento é saúde, relacionando o uso de medicamento a pessoas saudáveis e felizes. A propaganda de medicamentos acaba desenvolvendo uma cultura de medicalização da vida, de que para cada problema da vida tem um medicamento. Com o intuito de proteger a população, a propaganda de medicamentos segue regras definidas pela Anvisa. Por exemplo, medicamentos isentos de prescrição, sem tarja, a propaganda é permitida para o público em geral, comerciais de TV, anúncios de jornal e de rádio. Já os medicamentos de venda sob prescrição, a propaganda só pode ser direcionada para profissionais de saúde, por exemplo, médicos e farmacêuticos e outros prescritores. A legislação também obriga a presença de frases de advertência nas propagandas de medicamento. Por exemplo, este é um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula.
O armazenamento correto dos medicamentos é fundamental para garantir a qualidade e a eficácia dos mesmos. É importante guardá-los em local seguro e protegido das crianças para que não ocorra uma ingestão acidental. Os medicamentos devem ser guardados protegidos da luz direta, do calor e da umidade. Os locais quentes, como a cozinha, e úmidos, como o banheiro, não são locais adequados para guardar os medicamentos. Deve-se respeitar a temperatura de armazenamento do medicamento contida no seu rótulo. A umidade e o calor podem causar alterações na composição dos medicamentos, afetando os seus efeitos e até provocando reações tóxicas. E deve-se evitar deixar o medicamento no interior do carro por muito tempo. E outras dicas de armazenamento e conservação dos medicamentos, consulte no material de apoio do curso. Por fim, evite consumir medicamentos que apresentem indícios de que foram mal armazenados, por exemplo, manchas amareladas nos comprimidos. Lembrando que os vídeos foram feitos a partir do material do Educanvisa, recomendamos a sua leitura e qualquer dúvida procure um profissional de saúde.